Questão 3. No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a Baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização da fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira. E aqui a gente tem uma notícia, e agora vamos para outra. Coreano cria robô para limpeza de petróleo no mar. BioCleaner funciona como um aspirador de pó marinho. BioCleaner, inclusive, que teve uma das questões e uma das provas passadas que a gente resolveu e está aparecendo aí no card agora. O helicóptero lança o equipamento na área atingida pelo vazamento. Então, ele suga o óleo e começa a limpar a água. Xu Shan, designer coreano, criou um robô capaz de limpar áreas atingidas por vazamento de petróleo. Segundo Shan, a opção é prática e segura. O BioCleaner funciona como um aspirador de pó marinho. O helicóptero lança o equipamento na área atingida pelo vazamento, então ele suga o óleo e começa a limpar a água. O sistema é composto por um robô amarelo que tem 3 braços, além de uma bomba embutida. Assim, a ferramenta consegue se movimentar e separar os resíduos da água. Há também um compartimento com bactérias capazes de degradar o petróleo na água. E aqui temos, sobre a utilização de robôs para limpar vazamentos de petróleo em alto mar, é correto afirmar que, letra A, a utilização de robôs evita o contato humano com um material tóxico e acelera o processo de limpeza, evitando um impacto ambiental maior, o que de fato é verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque se a gente está utilizando um robô que é autônomo, ou seja, a gente coloca ele lá no mar e ele trabalha sozinho, ele de fato vai evitar o contato humano com esse material tóxico, já que o robô que vai estar tratando dessa limpeza, ele vai acelerar o processo de limpeza, porque o robô ele não para descansar, ele trabalha 24 horas por dia enquanto houver bateria, e obviamente, justamente por acelerar esse processo, isso vai evitar um impacto ambiental maior. Então por isso, a letra A ela é verdadeira. Letra B. Os atuais métodos de limpeza que consistem no uso de detergente são mais seguros do que robôs devido à supervisão e operacionalização humana. O que nesse caso daqui, pessoal, é falso. Primeiro, que o texto em nenhum momento ele aborda coisas relacionadas à questão da segurança dos processos. Então, dá para entender que isso não chega a ser um risco. Segundo, que se o robô ele foi feito, desenvolvido para ser operado, para funcionar, melhor dizendo, de forma autônoma, isso significa então que ele não precisa da supervisão e operacionalização humana. Ele funciona sem isso. Então isso não tem que ser um fator que vai fazer um método ser melhor ou pior que ele, já que é um fator que justamente ele foi feito para trabalhar sem. Então nesse caso aqui, eu enxergo a B como sendo falsa. Letra C. Os robôs não são necessários, pois os peixes possuem alta capacidade de adaptação e podem atuar para limpar o vazamento. O que, como a gente já viu pela própria questão, é falso, quando ele diz aqui, no acidente na Baía de Guanabara, que ele fala que intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu à morte de diversas espécies de animais, entre outras formas de vida. Ou seja, esses animais, eles não foram capazes de se adaptar e nem atuaram para limpar o vazamento. Eles foram drasticamente afetados justamente pelo vazamento. Então, isso daqui é falso. Letra D. O uso de aglutinadores e o posterior recolhimento do óleo é um processo com baixa probabilidade de intoxicação por humanos. Essa questão aqui eu acho que ela é um pouco pegadinha, porque ele fala aqui intoxicação por humanos, sendo que nesse caso é como se ele estivesse dizendo que algo fosse intoxicado devido ao ser humano, sendo que, na verdade, o correto aqui seria dizer do ser humano ser intoxicado por algo. Então, quando ele fala que é a mesma coisa, quando a gente vai falar sobre intoxicação, a gente fala, por exemplo, intoxicação por mercúrio, que significa que a pessoa foi intoxicada pelo mercúrio, ou intoxicação por cobre, a pessoa foi intoxicada pelo cobre. Então, intoxicação por humanos, a pessoa foi intoxicada pelo humano. Então, nesse caso, eu acho que ele queria aqui o certo, né? Porque isso aqui eu acho que é uma pegadinha. O certo seria dizer, é um processo com baixa probabilidade de intoxicação do ser humano. Então, nesse caso, também é falso a letra D, porque não existe isso de intoxicação por humanos.
o uso de chamas controladas oferece um menor impacto ambiental quando comparado ao uso de robôs? Bom, primeiro que aqui a gente está falando sobre conter um vazamento de petróleo na água. Então, o uso de chamas controladas já não seria algo muito eficaz. E segundo, que em relação ao impacto ambiental, isso aqui eu acho que eu já não tenho muita certeza para falar, mas, obviamente, se a gente está falando sobre um processo que utiliza bactérias para degradar o petróleo na água e fazer essa limpeza, eu acho que isso vai ter muito menos impacto ambiental do que o uso de chamas controladas que vão estar ali constantemente produzindo CO2. Então, nesse caso, 2 métodos aí para ver também que a E é falsa. E aí, nesse caso, temos como resposta da questão 3 a letra A.